vamos lá então. Aqui eu vou considerar como as 25 sessões de ensino, sabe? Porque, enfim, doaram R$ 25, então eu tudo considerando isso como uma aulinha nesse sentido. Então, né, a gente tem aqui os modal verbs, tá? O que são modal verbs? Eles são helping verbs, tá? São verbos auxiliares. Esses verbos auxiliares, tá? Na verdade, é a ideia de modo, né? O que significa isso? Que cada verbo ele é uma categoria de caixinhas em si, tá? Então ele indica várias ações dentro de um próprio verbo. Esse tipo de sistema ele está baseado em praticamente todos os idiomas, tá? No português, por exemplo, a gente tem alguns verbos que são modais. A gente tem o verbo precisar, a gente tem o verbo ter, tá? Se não me engano, o verbo querer também é modal. Então, assim, é meio que nesse aspecto. Tá? No português eu sou muito péssimo para explicar qualquer coisa em português. Mas, enfim. E aí, né, os verbos modais, né, os modal verbs, qual que é a grande questão em relação a eles, né? Como eu disse, né, é um verbo que tem vários outros sinônimos, né? Só que não é só isso. Quando você vai conjugar eles, né, a conjugação deles é diferente. Porque assim, geralmente, né, no verbo da terceira pessoa, né, ganha o S ou o ES, né? Então, por exemplo, né, I do, he does, né? Ou speak, she speaks, esse tipo de coisa, né? Já no modal verbs não é assim que funciona. No modal verbs, né, tipo assim, quando eu falo assim, né, I can, you can, he can, tá? Por quê? Porque não tem conjugação, tá? No inglês, pelo menos, não tem conjugação. É meio parecido no alemão, tá? Só pra constar. Até porque, tipo assim, os monoverbos do inglês, né? Como é que eu explico? O vocabulário britânico, ótimo. O vocabulário do inglês, especialmente o inglês americano, ele puxou muito do francês, tá? É um francês muito esquisito. Já em relação à gramática, a gramática inglesa, tá? Ela é essencialmente germânica, tá? Tem uma coisa aqui e ali de outros idiomas, tá? Uma coisinha, sei lá, do holandês, uma coisinha do francês, tá? Uma coisinha aqui e ali, enfim. Mas no geral é uma gramática essencialmente germânica. Por quê? Porque é um idioma anglo-saxão, tá? Então, assim, só para dar esse contexto. E quais são os verbos em si, tá? A gente tem verbos de capacidade, tá? Então a gente tem, por exemplo, o can, o could, tá? O may, o might, tá? Filha, você está atrapalhando o andamento da carruagem. Então a gente tem esses verbos em si, tá? Can, por exemplo, né, é a capacidade, habilidade, permissão, possibilidade. Então, né, como capacidade, né? He can fly, né? Então ele consegue voar, tá? A capacidade de habilidade é meio que muito parecido no final das contas, né? Habilidade, né? She can speak 3 languages, tá? Então, tipo, nesse sentido. Permissão, né? Can I go to the party? Né? Então, né, posso ir na festa, né? E possibilidade, né? It can snow tomorrow. Então, assim, pode nevar amanhã, tá? Os outros exemplos que eu falei, né? Só lembrando que eu falei que ele consegue voar e ela é capaz de falar 3 idiomas, algo assim. O could é o verbo que é no pretérito, tá? Tem um pouquinho de diferença em si, porque assim, a grande questão é que em relação à capacidade você não pode ser capaz no passado, tá? Mas no geral é o verbo que é no passado, é isso, tá? Dá para usar em frase no presente o could, tá? Então assim, eu posso falar assim, né? I could, deixa eu pensar, I could talk with the director, né? Então, né, eu poderia falar com o diretor. Nesse caso em si, né, tipo, é a ideia de futuro do pretérito, é uma ideia de condicional, né? Mas ainda assim, tá? É possível fazer esse tipo de construção de estrutura. O may em si é um verbo mais formal, tá? Ele é bem formalzinho. Ele vai ser pedido, permissão e possibilidade. Então, assim,
pensa no seu professor fascista quando você vai pedir para ir no banheiro, né? Então, né? May I go to the bathroom, né? May I go to the toilet, né? Nesse sentido. Pode ser também, por exemplo, né? You may enter here. Então, né? Você pode entrar aqui. Você tem permissão para entrar aqui, tá? E pode ser em relação à possibilidade também, né? Então, tipo assim, we may go to the movies. Então, né? A gente pode, talvez a gente vá no cinema, a gente pode ir no cinema. Então, nesse sentido, tá? Qual que é a diferença entre e might? Might é possibilidade, o might é muito mais usado para clima, tá? A galera de clima-tempo nos usa bastante, tá? Então é isso. É o verbo may no passado, tá? Só para deixar claro. Qual que é a diferença entre can e may, tá? É mais aspecto de formalidade mesmo, tá? Porque o may, ele é muito formal. Quando você usa may, ele é extremamente formal em si, tá? O can, no entanto, ele tem uma informalidade, tá? Então, por exemplo, quando você fala assim, né? Can you bring me some fries? Né? Então, tipo assim, você pode me trazer umas fritas? Né? É diferente, tipo assim, may you bring me some fries? Né? Então, assim, você pode, geralmente vem com please, né? Então, né? May you bring me some fries, please? Né? Então, né? Você pode me trazer algumas fritas, por favor? Então, né? A ideia de um pedido gentil, de polidez, tá? May é bem formal. I shall, né? Famoso verbo do Gandalf, né? You shall not pass, né? Shall é um verbo bem formal, tá? Bem formal. É um verbo bem mais britânico em si, tá? Mas pode ser convite, sugestão, aviso, instrução, forte, certeza, intenção, tá? Então, assim, convite, tá? Deixa eu pensar. Shall we go to the movies? Né? Então, vamos ao cinema, tá? Sugestão, né? Shall I carry your bag? Né? Posso carregar sua bolsa, tá? Avisos, né? O famoso Gandalf, né? You shall not pass, tá? Então, nesse sentido. Também é um aspecto de um não convite, né? Mas, enfim. Então, assim, o shall é mais nesse sentido, né? E a instrução, né? Aqui é um pouquinho mais informal, porque vou usar o you, né? You shall cut the salary in 4 pieces. Então, né? Você tem que cortar o... Esqueci agora que é salary em português. É horrível falar mais de um idioma, sabe? Não é... Ai, pô. Deixa eu olhar aqui. Eu realmente esqueci. Pera aí. Enfim. Pô. Mas o ponto só é que, tipo... É mais nesse sentido, né? De instrução em si. Qual que é o rolê do shall? Tá? O shall na gramática você só pode usar na primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural, né? Então, né? I e we. Só que não é assim que funciona na prática. Na prática se usa para todas as pessoas, tá? Você vai ver isso bastante em série, em filme e tudo mais. Né? Tipo, até os britânicos fazem isso, tá? Mas na gramática formal não pode, tá? E é um verbo que, tipo assim, ele usa em si, mas nos americanos, pelo menos, está cada vez mais em desuso, porque americano é burro, tá? É isso. Estadunidense é tudo burro. O should é basicamente o seu psicólogo falando, né? O ombro amigo, conselho, recomendação, sugestão, tá? Então, por exemplo, né? Claro, né? Óbvio, se um psicólogo dá conselho, denuncia ele na SRP, tá? Mas enfim. Mas por exemplo, assim, né? You should go to the doctor, né? Você deveria ir no médico. Um conselho, tá? Nesse caso em si, né? O terapeuta pode falar, então não vai dar merda não. Mas enfim, né? Ou recomendação, né? You should see. Deixa eu pensar aqui. You should see. You should see Spider no ar, tá? Então, né, você deveria ver Homem-Aranha no ar. Nem sei se é bom ou não, tô só fazendo um exemplo aqui, tá? Então, nesse sentido. Aí a gente tem will e would, tá? Will é um verbo que indica ação no futuro, tá? Indicação futura. Ele é um pouquinho mais complexo que isso, seria uma lição à parte, tá? Porque, tipo assim, ele não é só a ideia de ação no futuro, sabe? A palavra will ele, tem alguns significados, mas will em si
é a ideia de, tipo assim, algo que tornar-se, isso era o verbo que eu estava procurando. É a ideia de tornar-se. Então, por exemplo, né? I will become a doctor. Né? I will become a doctor. Então, assim, eu vou me tornar uma médica. Tá? Então, nesse sentido que é em relação ao will, ou sei lá, I will travel tomorrow. Né? Vou viajar amanhã. É meio estranho falar, né? Eu vou tornar minha viagem amanhã. Mas é isso, é a ideia de tornar-se, tá? É algo que vai transformar em termos de realidade. Esse é o rolê do will, tá? Mas assim, will pode ser em relação a testamento também, tá? O will tem outros significados além disso. Então, assim, como eu falei, é uma horinha à parte. E o would, né? O would é o verbo to be no pretérito, tá? Vai ser pedido possibilidade de permissão. Então, por exemplo, assim, I would go to the party if it not rain. Então, assim, né? Então, a gramática tá uma bosta nessa frase, mas tudo bem. Né? Então, assim, né? Eu iria na festa se não chovesse, tá? Então, né? É meio que nesse sentido. É um aspecto de condicional um pouquinho mais complicado nesse sentido. Ou sei lá, né? I would eat some chips if I won't be in a diet. Então, eu comeria umas batatinhas se eu não tivesse em dieta. É nesse sentido, tá? Ou pode ser pedido, né? Então, assim, would you help me with my homework? Né? Então, você pode me ajudar com o meu dever de casa? Né? Então, nesse sentido, tá? Ou, por exemplo, também em relação a desejo, né? Então, assim, I like some patties, please. Né? Então, eu queria uns hambúrgueres, por favor, tá? Então, o Would é nesse sentido, tá, gente? O Would é bem tranquilo, bem facinho, bem de boa, tá? Aí, né, a gente tem o going to. Qual que é a diferença de will e going to? Tem uma diferença de formalidade também, é claro, né? Porque o will ele é sempre formal, tá? E going to não. Mas é um aspecto de certeza, tá? Porque, tipo assim, quando a gente fala de will, é um futuro incerto, insólito, vagaroso, sabe? Tipo assim, você não dá pra saber se vai acontecer ou não. Going to ele indica uma certa certeza, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, assim, né? Bolsonaro is going to die in the next months. Então, né? Tipo assim, Bolsonaro is going to die in. Deixa eu pensar um mês aí. Bolsonaro is going to die in September. Então, tipo assim, né? Bolsonaro vai morrer em setembro. Queria eu. Né? Nesse caso em si, né? Tipo assim, ele vai morrer. Ponto, sabe? É diferente de, por exemplo, né? Tari Flávio will renounce tomorrow, né? O Tari Flávio vai renunciar amanhã, sabe? Tipo assim, nesse aqui, né? Se você for ver, tipo assim, talvez aconteça, sabe? Existe uma possibilidade. Pode acontecer dele não fazer isso, pode acontecer dele só ser um filho da puta, né? E aqui tem uns exemplos, né? Então, tipo assim, né? I'm going to LA next semester. Então, né? Eu vou pra Los Angeles no semestre que vem. Não vou nem fudendo. They aren't going to invite us for the party. Então, assim, né? Eles não vão nos convidar pra festa. I think I will travel this summer. Né? Eu acho que eu vou viajar esse verão, né? Probably in November I'll make a party. Ou seja, né? Provavelmente em novembro eu vou fazer uma festa. I guess I'll buy some donuts next Tuesday. A palavra donuts aqui tá escrita de forma errada, tá? Só pra constar. Tipo assim, eu acho que eu vou comprar uns donuts na terça que vem. I don't know if I'll pass in the math test. Eu não sei se eu vou passar no teste de matemática. I hope I will launch an album till the end of this year. Né? Então eu espero lançar um álbum até o final do ano. I will expect that you be in my birthday this year. Então, né, eu espero que você vá no meu aniversário esse ano. Maybe he'll buy a car. Talvez ele vá comprar um carro. It will rain tomorrow. Né? Ou seja, vai chover amanhã. Então, assim, todos são exemplos incertos. Né? Não dá pra saber se vai acontecer ou não. Até o contexto da frase já denuncia isso. Sabe? A gente sempre tem que ver em relação ao contexto.
Mas isso é só uma prova, tá, gente? Porque na prática não foda-se. Enfim. E qual que é a diferença de shall e will? Shall também pode ser futuro, só que a diferença é que, tipo assim, é o que eu falei, né? É, primeira pessoa do plural singular, é formal, né? Informal outras pessoas. E, por exemplo, né? I shall visit you tomorrow. Né? Eu vou te visitar amanhã. Ponto. Não importa o que aconteça, faça chuva, faça sol. Tá? Então, assim. Mas, de novo, o shall é um verbo formal, ele tá caindo em desuso, tá, gente? Enfim. Aí a gente tem o must, que também é um verbo muito formal, tá, gente? Ninguém usa must no dia a dia. A galera usa have to, tá? Have to para afirmação e needn't para negação, tá? Esse é o rolê. Porque, tipo assim, must é muito formal falar must. Então, assim, é a ideia de obrigação, proibição, dedução, dever, tá? Então, por exemplo, you must obey the law. Você deve obedecer à lei. You mustn't drink before complete 21. Você não pode beber antes de completar 21 lá no Zewa. Nesse sentido, sabe? No Zewa, se não me engano, na Inglaterra. Então, assim, nesse sentido. Você pode usar o must em outros casos? Pode, só que sempre que você usar, você tá mandando em alguém, tá? Então, por exemplo, assim, se você falar assim, né, must you bring me the menu, ou sei lá, must you be quiet, né, você tá mandando a pessoa calar a boca, você tá ordenando, né, tipo um reizinho pra pessoa trazer o menu. É que nem, por exemplo, você falar, né, I want a burger, né, quando eu falo I want a burger, é muito forte, porque parece uma criança mimada, birrenta, sabe? Uma coisa é uma criança falar isso, outra coisa é um adulto, né, por isso você tem que falar, né, I would like, tá? Ou I will have também, né? Então, né, I'd like, I'll have, né? I'll have, né, tipo assim, eu vou ter, sabe? É muito mais informal e muito mais polido, por assim dizer, sabe? Aí a gente tem pro final o ought to, tá? Ought to é a ideia de deveria, precisa, tá? Cara, esse verbo aqui eu só vi usar, tipo assim, umas 5 vezes, tá? Uma das vezes foi na música da Alanis, né? You Oughta Know, tá? Mas, tipo assim, é muito formal esse verbo, ele tá muito em desuso, tá? Você vê ele em uma música aqui, uma música ali, geralmente usado pro britânico, sabe? Mas é tipo should, tá? É um substituto do should. É a única questão que ele indica conselho e ele é muito mais formal, tá? Como eu falei, né? A gente tem o would like, que é a ideia de gostaria, de querer, né? Então, I'd like some chips ou I'd like some crisps, né? Dá na mesma, tá? No sentido, tipo assim, da palavra em si, tá? A diferença é, né, que chips e crisps, né, na Inglaterra são coisas diferentes, sabe? Porque, salvo me engano, crisps na Inglaterra, eu confundo um pouco isso. Crisps na Inglaterra, salvo me engano, é a ideia daquelas batatinhas tipo Ruffles. E chips é a ideia da batata frita, tá? E aí, curiosidade extra, tá? Aula extrazinha. French fries, por que tem esse nome? Porque o americano é burro! Na Segunda Guerra Mundial, né, ele tinha uma galera na Bélgica. E aí eles comeram umas fritas, né? Que tipo assim, fizeram fritas, enrolaram no papel, né? Porque até hoje é assim, tá? A batata frita da Bélgica, tá? Porque é a batata frita padrão, eles inventaram a batata frita. E tipo, europeu é tudo porco, sabe? Europeu não tem SUS, não tem Anvisa. Então é tudo porco, esses filhos da puta. Mas enfim. E aí, né, tipo assim, os caras estavam comendo, e aí, tipo assim, eles acharam que tava na Bélgica. E acharam que tava na França. Né? Por quê? Porque a galera falava francês, porque é Bélgica, né? Bélgica fazia parte da França até 1860, se não me engano. Então, assim, por conta disso, eles começaram a falar, French fries, French fries. Mas é isso, americano é burro, americano não sabe geografia, e aí por isso chama French fries, sabe? Mas não tem nada a ver com França, nada, nada. Porque, de novo, americano é burro. Enfim. E o will have, tá? Will have é a ideia de, tipo assim, de vou ter, de quero, tá? Isso acontece muito em relação a piadinha, sabe? Tipo assim, né? I'll have what she's have. Né? Então, assim, eu vou ter o que ela tem, sabe? Nesse sentido. É bem informalzaço, tá? É bem informal. Então, enfim, é isso. Ok?
O do, né? O verbo to do, ele pode ser modal? Pode, tá? Quando que ele pode ser modal? Quando ele está enfatizando uma ação. Então, né? Deixa eu pensar aqui. Famosa frase de casamento, né? Tipo assim, I do, né? Eu aceito. Aqui é um modal, tá? Então, assim, ou é uma afirmação, né? Então, assim, por exemplo, I do teach English. Então, né? Eu realmente ensino inglês. É nesse sentido, tá? Beleza. Então, é basicamente isso aqui, tá? Tem mais umas coisinhas aqui e ali, mas assim, basicamente é isso. Então, essas aqui são as lições, das 25 lições, por assim dizer, tá? Isso aqui, tecnicamente, eu cobraria o valor de uma aula, né? Mas, enfim. Então, aqui tá assim, dessa forma. Inclusive, isso aqui, caso você queira, né? Isso aqui é uma aula teste, ensina inglês, o valor que eu cobro tá na tabelinha, não vou lembrar agora. Perdão se eu pareço grossa, gente, porque dar aula me traz experiências ruins, eu preciso fazer terapia em relação a isso. E, enfim, desabafos pessoais no final de uma aula. Mas, enfim, 2024 foi uma bosta e eu comecei a odiar a dar aula em 2024. Gostava pra caralho antes. Enfim, mas é isso. Qualquer dúvida é só vocês colocarem nos comentários e eu respondo. Até mais.